Boa noite, meus queridos, amados filhos de Deus. Estamos agora iniciando nossa próxima live. Hoje nós vamos falar de um assunto muito controverso. Isso mesmo, muito controverso. Lusótica, Lúcia, seja bem-vinda. Alves, Karina Alves, seja bem-vinda também. Pessoal, eu peço um favor para vocês. Compartilha, ok? Vamos abundar na vida das outras pessoas, tá certo? Hoje nós vamos falar de casais bloqueados. Não são felizes e nem prosperam. Por quê? Hoje eu vou explicar para você quais são os principais bloqueios que nós herdamos da nossa infância que atrapalha literalmente a nossa felicidade e a nossa prosperidade no casamento. Então, existem casamentos felizes e prósperos e existe casamento que estão destruídos ou vão se destruir o mais breve possível, ou estão já no processo de destruição, tá? O casamento destruído é aquele que os dois se separam por algum motivo, tá? Algum motivo os dois se separaram. E hoje nós vamos entender algum desses motivos que faz com que as pessoas se separem. Mas, Duarte, é tão simples hoje, tem tantas mulheres no mundo para a gente utilizar, tantos homens, então a gente testa um, testa outro e assim a gente vai até um dia acertar. Cara, se tu tem esse paradigma, você está bloqueado, tá bom? Não é assim que funciona na lei de Deus. Então, pessoal, Roseli, Almi, Germano, sejam bem-vindos todos vocês, tá bom? Hoje nós vamos falar de bloqueios, vamos falar de dependência emocional. É um bloqueio muito perigoso para quem realmente tem isso. Vamos falar também de escassez financeira, violência aprendida, vamos falar de traição conjugal e bloqueio de paternidade. Então são alguns bloqueios que atrapalham o conjugal, ok? Pessoal que está entrando, vamos compartilhar essa live. Seja bem-vindo, Robson, Bruno, seja bem-vindo, pessoal. Vamos compartilhar essa live, tá bom? É um tempinho que a gente dá aí para fazer a introdução até o Instagram começar a divulgar para as pessoas que estão online, tá bom? E você pode pegar o aviãozinho, pega o dedinho do lado inferior direito e compartilha para a sua lista de seguidores, beleza? Boa noite, boa noite, boa noite. Ok, vamos lá. Então, por que os casais bloqueados, eles têm dificuldade de ser feliz, de realizar, de prosperar? Por que será? Hoje nós vamos entender 5 bloqueios que as pessoas no geral têm e esses bloqueios atrapalham literalmente a felicidade, o sucesso no casamento, tá bom? Mas antes de entender os bloqueios, antes de eu explicar os bloqueios, eu quero explicar que existe aqui, ó, vou pegar até, cadê uma régua aqui, ó? Uma régua, aqui é a linha do tempo, ok? Existe o antes, o presente e o depois. O que aconteceu antes foram aprendizados, negativo ou positivo. O que você está vivendo agora são suas ações. O que você vai viver no futuro são as projeções e projetos, tá bom? Mudando de assunto. Resumir da obra. O que vale é o que está no presente, ok? O que está no presente é o que vale e está tudo certo. Pessoal, seja bem-vindo, ok? Já iniciamos a live. Pessoal, faça um favor. Vamos abundar na vida dessas pessoas que estão precisando. Compartilha essa live para toda a sua lista de seguidores. Valeu? Então vamos lá. Existe o presente, o passado e o futuro. Mas Duarte, e agora? Como é que os bloqueios acontecem? Calma, calma, calma. Eu vou explicar para você daqui a pouco como é que os bloqueios, pelo menos esses 5 bloqueios, acontecem na vida do ser humano. E cada um de vocês tem bloqueio. E já vou adiantando, eu tenho bloqueios, pelo menos tinha um bocado já botei para fora, tá? Então lá no passado, quando você nasceu, você foi inserido num lar, não importa o lar, você foi inserido numa família, e essa família, com os valores e os princípios que ela tinha, o que ela tem, ela educou você. Só que nesse processo de educação houve muita comunicação, muitas comunicações de papai e de mamãe que foram equivocadas. Houve a comunicação também na igreja, houve a comunicação na rua, dos parentes, houve a comunicação da televisão,
da telinha que a criança assiste, das novelas. Hoje houve um certo nível de comunicação. E essa criança de 0 a 7 anos, ela absorve tudo. Mas Duarte, como assim agora? Não tem como mais voltar e mudar? Não. Não tem como voltar e mudar. Tem como voltar e ressignificar, tá bom? Então você tem que entender que os bloqueios que você tem hoje, entenda de uma vez por toda, os bloqueios que você tem hoje foram adquiridos e aprendidos na fase passada, principalmente de 0 a 7 anos. E essa informação lá atrás, na mente da criança, ficou guardada. Quando ela vira adolescente e vira adulto, ela começa a replicar esse padrão. Eu vou dar exemplo. Digamos que a criança teve ausência de carinho, amor e atenção do pai até 7 anos. O que aconteceu? Ela ficou dependente emocionalmente do papai, do sexo masculino. Se for menina, ela vai ter tendência a se relacionar com homens bem antes. Ok? Por quê? Porque essa ausência de carinho, atenção e amor vai fazer com que ela busque em um homem fora, um namorado ou qualquer outra pessoa fora, suprir essas emoções que papai e mamãe, que papai principalmente não deixou. Idem, mulher. Se o homem não teve carinho, atenção e amor, os copinhos emocionais deles não foi preenchido durante toda a infância, ele cresceu com ausência de carinho, atenção e amor. A ausência das emoções corretas, que era para papai e mamãe dar para a criança. A essa criança, ela vai buscar, esse menino, quando vir adulto, ele vai buscar em mulheres suprir essa necessidade, essa carência emocional em mulheres. Ok? Então é mais ou menos assim. O negócio já começou esquentando. Carla, eita, felizmente eu não posso compartilhar. Carla Catiele, né? Não posso compartilhar, viu? Essa live aqui é entrega de conteúdo. Eu não posso trazer uma pessoa para dar depoimento. Nesse momento eu não posso, não tem planeta. Tem um conteúdo para entregar. Se no final eu tiver tempo, aí eu posso chamar, tá bom? A gente pode bater um papo bem gostoso e dar algum depoimento, tá certo? Joyce Nascimento, seja bem-vinda. Bom, pessoal, vamos lá. Então você tem que entender que a sua mente está no presente. Os seus traumas, os seus abandonos, os seus bloqueios, as suas experiências negativas estão no passado, só que registrado dentro da sua mente. E a sua mente, ela vai agir de acordo com a necessidade, com os gatilhos ativados. Vou dar um exemplo típico. Digamos que uma criança com 5 anos de idade, ele cai da cadeira e quebra o braço, ok? Quando ele tiver 7, 8, 10, 14 anos, essa criança vai tender a ter medo de altura. Digamos que uma criança, ela chamou papai e mamãe para mostrar um trabalhinho de escola, com 5 anos de idade, certo? O papai não deu atenção, até chamou uma palavra errada. Mamãe também, lavando a louça, cuidando da casa, não deu atenção. Isso se repetiu por vários e vários meses. O que acontece? A criança ela fica retraída. E lá no futuro ela vai ser uma pessoa introspectiva. Ela vai ser extremamente tímida e vai ter vergonha de falar em público. Vocês estão tendo noção do perigo que é a comunicação errada na infância? Mas enfim, hoje nós temos tecnologia, temos ferramentas, temos técnicas para quebrar esses grandes paradigmas que papai e mamãe, principalmente papai e mamãe, fizeram em nós. Tá bom? Então vamos lá. Identidade real e identidade corrompida. Eu já vi falando muito nisso aí. Cara, a criança, ela acorda, ela nasce com um HD limpinho, igual uma folhinha branca. Igual esse quadro branco aqui, ó. Igualzinho. No momento quando ela é inserida no ambiente, ela é recebida várias informações. E essas informações vão formando os seus valores, os seus paradigmas, os traumas, as experiências positivas, as experiências negativas, vão formando os seus valores. O que acontece? Acontece que os valores corrompidos vai transformar a identidade dessa pessoa. Os valores reais vai transformar também a identidade dessa pessoa. E lá no futuro, ela vai replicar esse padrão comportamental que ela adquiriu na infância. Vamos lá. Digamos que a criança viu papai batendo em mamãe várias vezes. E mamãe aceitou. Simplesmente perdoava papai. Toda vez quando papai chegava bêbado, papai vinha do futebol, brigava com a mamãe não fazia a comida na hora certa, ele discutia e a criancinha, sem saber fazer nada, sem poder proteger a mamãe, sem poder proteger a si própria, ela simplesmente ficou retraída, se escondeu no escurinho, tá? Aí já pode gerar um trauma de escuridão.
ela se retraiu embaixo da cama, certo? E ela ficou com medo, escutando aquelas palavrinhas de papai e mamãe, brigando até batendo na mamãe. Aí o que acontece? A criança, se for menina, ela pode ter um trauma na questão de relacionamento. Ela pode simplesmente no futuro não querer mais casar, porque o padrão de casamento, de modelo de casamento, está destruído para ela, que era um homem batendo na mãe, o pai batendo na mãe. Então a criança, menina, pode desencadear isso, tá? Tudo que eu vou dizer daqui para frente não é 100% certo, tá? Existem padrões que se repetem, e esses padrões, eles têm uma certa porcentagem de assertividade, acima de 80%, mas não é 100%, tá bom? Então vamos lá. O menino, se ele for uma criancinha, menino, certo? Ele vai ver papai batendo na mamãe, ele pode replicar esse padrão batendo na mulher dele no futuro. Ou simplesmente ele pode ter uma aversão à mulher. Ele pode ter uma aversão à mulher e querer apenas usar mulheres sexualmente e viver uma vida de solteiro. Eu estou dizendo que isso pode acontecer, não estou dizendo que vai acontecer, ok? Então é basicamente isso. Então a identidade real, ela deveria ser formada na infância, de 0 a 7 anos, com os princípios e os valores cristãos. Por que cristão? Porque no meu conceito, certo? O princípio cristão que a gente tira de Cristo, honestidade, integridade, carinho, mansidão, amor, domínio próprio, todas essas características são surreais para formar a identidade da criança. Então, papai e mamãe, independente se é cristão ou não, eles erram muito na hora de treinar a criança. A criança não era para ser só educada, ela era para ser programada e treinada. Aí o que acontece? Papai não sabe disso. Aí cria a criança como qualquer ser, um ser qualquer, mas não é para ser desse jeito, tá? Bom, depois disso, passado alguns anos, a criança entra na escola, a criança vai para a escola, vai para a rua, tem contato com os parentes, certo? Tem contato com a igreja, se essa pessoa tiver uma vida religiosa, e lá também ela vai receber informações que poderá bloquear mais ainda. Vocês têm noção de quanto a gente comunicando, fazendo a nossa comunicação errada, pode bloquear nossos filhos? Isso vai se remeter lá no futuro, a gente nem percebe, mas lá no futuro que ele vai colher o que está plantando agora, tá? Então, para evitar isso, ainda é necessário fazer o desbloqueio. De 0 a 7 anos, vamos colocar um padrão aqui, ó. De 0 a 7 anos, a criança é programada. De 7, 8, 9 em diante, a criança ou o adulto vai ser reprogramado. Então, você que está me assistindo agora, você não tem como mais ser programado. Você tem como ser reprogramado através de desbloqueios emocionais ou desbloqueios espirituais, porque os bloqueios acontecem pelo menos nesses dois níveis, tá bom? Então, antes de eu passar para o próximo conteúdo, certo? Eu quero explicar para vocês o tipo de bloqueio, como acontecem os bloqueios. Eu vou escrever aqui, ó, 3 camadas. Camada 1, camada 2 e camada 3, ok? A camada 1 é o corpo. A camada 2 é a alma. E a camada 3 é o espírito. Ok? Então, se eu perceber o mundo apenas com o corpo, os 5 sentidos, eu vou sempre buscar prazer. E sempre vou fugir do desconforto, da dor. Tá? Então, no momento quando eu estou vivendo, experimentando, a criança vive muito essa terceira camada. Tá? Veja só, eu quero que vocês compreendam que a aula que vai vir agora é top. A terceira camada, que é a primeira camada, que é a camada mais elementar, é o corpo. A criança percebe o mundo através do tato, principalmente, e através do paladar. O cheiro, a visão, a audição, mas o paladar, né, o tato e o paladar são os órgãos os sentidos mais que a criança usa nesse período, tá bom? Então ela conhece o mundo através dos 5 sentidos. E sempre ela vai buscar coisas que geram prazer. E sempre vai ficar fugindo de algo que gera dor. Que se ela botar uma comida na boca e não gostar, ela não coloca mais. Se ela tocar em algum canto que está quente, ela não toca mais, ok? É basicamente isso, isso é trivial, tá bom? Só que quando a gente cresce, a gente continua nesse comportamento, sempre buscando prazer e fugindo da dor. Tipo, se eu estiver no modo operante, primeira camada, que é a camada do corpo, eu sempre vou olhar para as pessoas, tipo, eu sou um homem, eu vou olhar para a mulher sexualmente, desejando ela. Certo? Eu vou olhar para as pessoas no mundo ao meu redor com segundas intenções, ok? Porque eu estou agindo pelo corpo. Olha só.
Então, mas Eduardo, como eu devo agir? Deve agir pelo menos pela alma, tá? É a segunda camada. Você pode implantar na sua mente honestidade, integridade, lealdade, fidelidade. Você pode simplesmente instalar esses códigos na sua mente e você começar a viver de acordo com aquele valor, com aquele conceito de comunicação entre pessoas, tá bom? Então esse valor, esse princípio que você pode simplesmente escolher e começar a vivê-lo, ele vem de Cristo. Não vem de outra pessoa. As pessoas já copiam dele. Tá? Ele é referencial dos valores mais top que existem na Terra. Ele é referencial, tá bom? Então no momento quando eu pego a alma suja, a alma corrompida, fica difícil de ter sucesso no relacionamento. Mas agora tu não falasse nada de desbloqueio de casal, de casamento, dos bloqueios de dependência emocional. Eu estou dando introdução. Vou chegar lá. Tá certo? Seja bem-vindo, pessoal. Compartilha essa live aí, pega o aviãozinho, coloca o dedinho no aviãozinho, compartilha para pelo menos 5 pessoas. E vamos abundar, vamos levar abundância para essas pessoas, levar informação de primeira linha, tá bom? Então vamos lá. O terceiro nível é espírito. O primeiro nível é o corpo, você age pelos 5 sentidos. A alma vai agir por valores. Se os seus valores estiverem corrompidos, você vai errar. Se os seus valores estiverem não corrompidos, forem valores reais, de realeza, você vai acertar. Então a sua identidade ela tem que ser forjada em valores reais. Se a sua identidade for forjada em princípios e valores errados, tipo cachaça, prostituição, vícios, sexo, se os seus valores rodarem em torno disso, você vai tomar decisão errada o tempo todo. Se os seus valores forem, o princípio básico dos seus valores for dar satisfação para o corpo, prazer para o corpo, a maior parte das suas decisões vão ser erradas. Tá bom? Porque o corpo, ele é o modo operante da criança. O que a criança faz lá atrás, ela sempre foge da dor e busca o prazer. Então tudo que for prazeroso, do que você vê, do que você cheira, do que você bota na boca, escuta ou sente, tudo que for prazeroso, você não tendo comando da sua mente, a sua mente vai assumir o comando. Então ela vai dizer, então você vai ver uma mulher bonita lá, você vai querer pegar a mulher. Você mulher vai ver um homem bonito lá, vai querer conquistá-lo. É assim que age. Se você estiver agindo pelos 5 sentidos, você vai sempre buscar se satisfazer. Quando você está no modo operante alma, é diferente. Você vai buscar uma mulher para se relacionar com você, para namorar, noivar e casar e ter filhos. E entregar a vida para ela. E ela entregar a vida para ele. Só que as mulheres e os homens, quando começam a namorar, não têm essa maturidade que eu estou passando para vocês agora. Eu não tive essa maturidade. Eu errei pacas. Errei pra cacete, meu amigo. Certo? É o ponto de chegar a pedir perdão para minha esposa, certo? Para eu poder restaurar meu relacionamento, porque estava afundando. Porque as decisões que eu tomei errada antes de 2013 foram decisões que realmente comprometeriam o meu casamento. E eu consegui suportar, parei de fazer as coisas erradas, para um bom entendedor basta, né? Para um bom entendedor basta, eu parei de fazer minhas coisas erradas, encontrei Cristo e continuei. Só que os bloqueios já estavam lá, tá bom? Porque eu procurei, na época, uma mulher. Porque eu procurei fazer coisas erradas. Porque a minha carência emocional de papai e mamãe estava foda. Meu pai nunca me deu atenção, carinho, amor. Ele nunca jogou bola comigo. Eu não lembro dele ter me levado para o parque. Então toda a minha infância, o meu pai foi ausente comigo. E isso causou uma perturbação emocional em mim, que quando eu cresci e comecei a ganhar meu dinheirinho, eu tinha os valores corrompidos. Eu acredito que todos têm uma história parecida com a minha, pelo menos semelhante, ok? Então eu sou prova do que isso que eu estou falando é verdade, porque eu vivi esses bloqueios. Eu tinha essa dependência. Um homem que trai, bota na cabeça aí, para a macharada. O homem que trai, ele tem uma dependência emocional de alguma coisa. Ou foi a ausência de carinho, atenção e amor do pai ou da mãe ou dos dois. Tá certo? Então, um homem que trai, ele tem uma treta muito grande com o papai ou principalmente com a mãe. Tem que ser resolvido. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos para o próximo bloqueio. Vamos falar agora dos bloqueios. Tá certo? O bloqueio de dependência emocional. Como isso acontece? Ó, eu vou dar alguns exemplos, tá bom, pessoal? É mais ou menos assim, ó. Mamãe e papai
Vamos fazer na prática. Cadê a régua? Aqui, ó. A linha do tempo. Aqui, ó, linha do tempo. Aqui é o copinho das emoções. Eu gosto de fazer essa metáfora porque ela é maravilhosa. Aqui, ó, a criança está andando. Esse copinho tem que estar cheio todos os dias. Todos os dias tem que encher. Todos os dias. Se tiver algum dia que papai briga com a mamãe, o copinho é esvaziado. Naquele dia que papai chegou e não deu beijo na criança, o copo esvazia. Naquele dia que papai não deu atenção para a criancinha, porque a criancinha chegou da escola e ele não deu atenção, estava muito cansado, o copo esvazia. No dia que papai e mamãe, ou mamãe, sei lá quem for, passam 1 ou 2 dias sem ver papai, o copinho esvazia. Então esse copinho ele tem que estar cheio constantemente. É o copinho das emoções. Esse copinho das emoções ele é muito importante para formar a sua mentalidade emocional, para formar a sua integridade não, a sua identidade emocional. Então uma criança que passa a adolescência todinha, a infância todinha, com os potinhos enchendo, esvaziando, ela vai ter uma deficiência emocional. Não tem como. Ela vai ter uma deficiência emocional. E eu tenho certeza que todos vocês passaram por isso. Certo? Então é isso que eu quero explicar para vocês hoje. Que essa dependência emocional você não precisa ter, se é que você tem. Tá bom? Porque o pai já disse que ama você. Certo? Que você é a razão de ele estar assim. Você é simplesmente a menina dos olhos. Então você já é amado. Se você não entender isso, isso é um problema seu particular. Então, esses copinhos das emoções na infância, ainda vai. Mas na fase adulta não é aceitável não. Tá bom? Por quê? Porque você é adulto e pode tomar decisões. Então, segurando. Então, esse bloqueio de dependência emocional, o papai e a mamãe, ou os dois, eles erram na hora de dar carinho, atenção e amor. E a criança fica com ausência emocional. O copinho meio cheio, ou meio vazio, ou seco. Aí ele chega na adolescência, começa a entrar em grupinhos para ter essa atenção, carinho e amor. Aí termina entrando nas drogas. Porque se entrar no grupo errado, ele vai ter que usar aquilo que aquele grupo pede. Tá bom? Se for menina, certo? Essa menina pode se relacionar com algum namorado, com algum homem maduro, achando que aquele homem maduro, inconsciente, é o pai dela e engravida ela. E ela vai ter um filho de um homem maduro, ou de um homem casado, ou do próprio namorado adolescente. Porque ela buscou inconscientemente o carinho, a atenção e o amor naquele menino, coisa que lá atrás foi negado pelo pai. Tu está entendendo como o buraco é mais baixo? Vocês estão entendendo a seriedade dessas ausências emocionais, desses bloqueios emocionais que nós temos e a importância de curá-los um a um. Então é isso que eu faço. Eu ajudo a fazer desbloqueios emocionais. Esses desbloqueios emocionais é baseado na própria história de vida, que ela me conta numa sessão diagnóstico, tá bom? Essa dependência emocional não pode, não pode só ser com pessoas, pode ser também com objetos. Como assim, Duarte? Entenda, as experiências que eu vou viver como adulto, eu vou ter emoções. Então eu posso desencadear em fazer esportes radicais e buscar suprir aquela necessidade emocional que papai e mamãe deixou nos esportes radicais. Eu posso também comprar muito, certo? E nem perceber que está se endividando. Toda vez que eu compro, o que acontece? Eu sinto aquela sensação maravilhosa. E os copinhos emocionais estão todos se enchendo. Uhul! Aí quando passa 1 ou 2 horinhas, os copinhos vaziam. Por quê? Espera aí, pessoal. O negócio caiu aqui. Ao vivo é assim mesmo, tá? Por quê os copinhos se esvaziam? Quando a pessoa se endivida, com dependência emocional. Por quê? Porque emoções de compras de produtos não é a mesma emoção que papai e mamãe deveriam dar. Só por causa disso. A emoção que eu busco no homem não é a mesma emoção que papai e mamãe devem dar. A emoção, as sensações maravilhosas que eu busco no esporte radical também não é as mesmas emoções de papai e mamãe. Então a gente tem que começar a aprender e se tornar adulto, na força mesmo, certo? Na pancada. Porque ou você vira adulto ou vai continuar sofrendo, cara. Esse processo de você ser infantil, tá?
Está no tempo de acabar, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado. Vamos lá, continuando. Então, o bloqueio da dependência emocional é desse jeito, gente. É muito perigoso, as pessoas adoecem muito, ficam ansiosas, depressivas, perdem o sentido da vida quando a pessoa é largada por aquela outra pessoa que tem dependência emocional. Imagina uma menina engravida de um homem e ele abandona ela. Você tem noção do trauma que essa mulher vai sofrer? Você tem noção do trauma que uma mulher que é largada pelo homem porque traiu ela? É um trauma tremendo. A dependência emocional, ela faz com que a pessoa sofra muito. Tanto faz, homem ou mulher, os dois têm dependência emocional, certo? Os dois podem ter dependência emocional. Não é que tenha, tá? Desculpa aí corrigir minha fala. Eles podem ter dependência emocional, tá bom? Pessoal, vai nesse aviãozinho aí embaixo, do lado direito. Clica nele e coloca para compartilhar para pelo menos 5 pessoas, tá bom? Então vamos para o próximo bloqueio. Bloqueio de escassez financeira. Olha lá, papai e mamãe bloqueando a criancinha. É mais ou menos assim. Meu filho, não toca em dinheiro, dinheiro é sujo. Tira esse dinheiro da boca, menino. Esse dinheiro é nojento. A criança que tem 3 anos, 4 anos, 5 anos de idade, ela vai entender o quê? Dizendo que o dinheiro é sujo e nojento. Ela vai dizer, sabe o que ela vai entender? Não vai entender nada, vai ficar gravado. Só que lá na frente, na mente dela ficou gravado o quê? Dinheiro é sujo e nojento. Ou ele pode simplesmente dizer, um bate-papo entre mãe e esposo, simplesmente dizer, não, esses ricos são todos gananciosos. Num bate-papo normal, e a criança escuta. Repete, repete, e ele termina aprendendo que os ricos são gananciosos. Tá? Então, se essa família educar essa criança nos valores bons, essa criança vai achar que todo rico é ganancioso, que todo dinheiro é sujo, que todo dinheiro é nojento. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai comprar coisa, ela vai começar a ganhar dinheiro e ela vai começar a se desfazer desse dinheiro de uma forma rápida. Dentro do casamento é ruína. Dentro do casamento é ruína. Tá? Então, os bloqueios que papai e mamãe fizeram em você e em mim na parte financeira deve também ser desbloqueado. Você pode, entenda, você hoje não é mais criança. Você tem limitações. Essas limitações foram impostas sem você querer e sem papai e mamãe ter culpa. Foram impostas lá no passado, dentro da sua mente, na sua criação. O que você tem que fazer hoje como adulto é corrigir essas falhas, se desbloqueando emocionalmente na área financeira, ou seja, a área que você tiver, tá bom? Ou contratar um profissional que faça isso por você, tá certo? Então, esse bloqueio de escassez financeira faz com que as pessoas se endividem, faz com que as pessoas não cresçam, faz com que as pessoas gastem dinheiro, certo? Porque o time mental de uma pessoa de escassez, que tem escassez financeira, é tipo, tudo é caro, essa pessoa não consegue juntar dinheiro, quando consegue juntar dinheiro não consegue investir, tá certo? Ela não sabe negociar, todas as negociações que ela faz, ela perde dinheiro porque o time dela é dinheiro sujo, dinheiro não presta, quem ganha dinheiro é ladrão, quem ganha dinheiro é bandido, quem ganha dinheiro é ganancioso. Então, se isso foi aprendido na infância, a criança vai replicar esse padrão na fase adulta. Então, essa criança vai virar um adulto com escassez financeira. Isso dentro do relacionamento vai ferrar o relacionamento, o conjugal. Você já imaginou você estar junto com a esposa ou a esposa junto com o esposo e um não tem bloqueio de escassez e o outro tem bloqueio de escassez? Vai atrapalhar o crescimento do casal. Você está entendendo a importância dos dois estarem desbloqueados financeiramente, não ter mais escassez, entenda. Quando você está desbloqueado financeiramente, não quer dizer que você vai comprar tudo. Não. Você vai calcular, você vai aprender a investir, você vai aprender a crescer financeiramente, você vai aprender a poupar, você vai aprender a negociar e criar uma planilha de orçamento bem organizada, tá certo? E essa planilha de orçamento vai fazer com que você, certo, consiga crescer na vida financeiramente, tá bom? Então, se vocês, já vou dar um presente para vocês aí, se vocês quiserem uma planilha financeira, tá? Vai na minha bio depois da live, Duarte, eu quero uma planilha financeira, tá certo? Orçamentária, para colocar minhas contas. Eu tenho uma planilha topada, nível RAD. Tá? Eu posso disponibilizar essa planilha para você de forma totalmente gratuita. É só me chamar no particular, tá certo? E com isso, se você também quiser uma sessão diagnóstica, a gente também pode oferecer. Continuando. Então, o bloqueio de escassez financeira faz com que a família quebre, ok? Agora, esse bloqueio de escassez acontece só na infância? Geralmente, a maioria das vezes é só na infância. A criança já chega na adolescência já com a mente escassa.
a mentalidade dela escassa, tá certo? Vamos para o próximo bloqueio. Esse aqui é perigoso. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, porque esse aqui é punk. Seja bem-vinda, Rosimeire. Olá, vamos lá. Violência aprendida. Tem um ditado que diz o seguinte: diga quem tu és, que eu diga quem tu... Não, diga com quem você foi criado. Diga com quem você andas, que eu diga quem tu és. Aí eu digo: diga como você foi criado, que eu digo como vai ser tua vida. É, desse jeito. Então, se você viu violência entre homem e mulher, principalmente entre homem e mulher, que geralmente o sexo feminino, ele tem menos força física, tá bom? Então, o homem geralmente é mais forte dentro de uma relação, fisicamente. Então, ele sendo violento, ele pode agredir com facilidade a mulher. Isso é a natureza do homem, ok? O homem tem mais força naturalmente mais do que a mulher, no geral, tá bom? Não vamos generalizar, porque tem mulheres gigantes que se der uma punhalada aqui, uma mãozada num pé do vidro aqui de Duarte vai cair ciscando e não vai poder fazer nada, tá? Mas tirando essas exceções que tem mulheres fortes, a maioria são mais frágeis do que os homens. Então a tendência é que o homem cometa violência doméstica contra a mulher e não o contrário. Tem casos, tem, mas não é geral. O geral é homem comete violência contra mulher. A criança vê isso, além da dependência emocional que vai ser causada nela, ela pode se tornar um adolescente muito, muito violento, certo? Aquele cara que gosta de menosprezar, fazer bullying, aquele carinha que gosta de fazer bullying na escola, ele tem problema em casa. Viu, papai, mamãe? Se seu filho, se a escola está reclamando do seu filho, está agredindo outras crianças, vocês estão com um problema sério aí, viu, papai e mamãe? Papai e mamãe aí estão com um problema sério, tem que ser resolvido. Contratar um mentor para resolver essas questões aí, né? Para o filhinho não ser igual a vocês, tá bom? É isso. Então a violência aprendida é quando a criança vê, certo? O pai agredindo fisicamente e verbalmente, porque a violência não é só física, é verbal também. Então se o papai começa a xingar a mãe ou a mãe começa a xingar o pai e a criança presencia isso pode gerar um comportamento aprendido. E esse comportamento aprendido, isso tudo que eu falo é de 0 a 7 anos. Esse comportamento aprendido vai replicar no futuro, inconscientemente. Ele vai ser grosso com as mulheres. Ele vai tender a ser grosso com as mulheres, como eu já disse. Esses estudos que a gente faz não são generalizados, tá bom, gente? Existem padrões que se repetem, em torno de 80% dos padrões que você adquiriu na infância se repete, ok? Então a gente tem que ter cuidado para ver qual o padrão ruim que você está repetindo. Todos os padrões que vocês repetem da infância, que estão sendo limitados aqui na presença, todos eles podem ser quebrados, tá bom? Só tem uma ressalva, certo? Que não é minha área. Se a pessoa tiver uma situação patológica, uma situação de doença mental, né? De psicopatia, esquizofrenia, enfim, se ele tiver essas situações, aí tem que procurar um psiquiatra, tá bom? Eu estou falando de pessoas que têm bloqueios emocionais e não doenças emocionais, tá bom? Doenças da psique. Tá bom? Então vamos lá. Então a violência aprendida, ele pode se tornar uma pessoa violenta, tá certo? Eu vou contar uma história de uma pessoa que eu atendi no tempo passado. Essa moça, ela tinha um filho, certo? Ela foi criada até 5 anos sem conhecer o pai. Quando conheceu o pai não reconheceu ela como filha. Essa menina ficou traumatizada dos 5 anos até o dia que me encontrou, tá? E ela tinha um filho de 10 anos na época, se eu não me engano. Esse filho estava muito rebelde na escola. O que aconteceu? Bom, aconteceu o seguinte, que ela estava casada com um cara, estava uma paz, uma maravilha. No momento quando ela revelou a necessidade de ser mãe, o pai não concordou muito. Mesmo assim topou, vamos lá, fizeram o filhinho, certo? No dia que ela disse que estava grávida, começou o inferno dela. Olha só como a mente subconsciente é. É um negócio meio bizarro, eu não consigo compreender, mas enfim. O abandono que a criança sofreu, certo? Nessa situação aí, ela foi buscar um pai igual ao marido. Não, foi buscar um marido igual ao pai. Isso acarretou o seguinte, vamos lá. A menina encontrou um homem igual ao pai. Que esse homem iria fazer uma coisa que o pai dela fez com ela, abandonar o filho. É tanto que, depois que o menino nasceu, 2 ou 3 anos depois, poucos meses depois, acredito eu,
esse cara fugiu, foi embora, não quis conversa de educar, de ser pai desse menino. E esse menino estava muito revoltado. Por quê? Porque ele cresceu a infância dele toda, ele já estava com 10 anos. Ele cresceu toda a sua infância com a ausência de carinho, atenção e amor do pai. E ele estava revoltado na escola e já estava para ser expulso da escola. Infelizmente, a mãe não quis contratar meu serviço, porque ela preferiu, na época, pagar um curso lá que ela estava fazendo. Ela tem limitação financeira também, eu entendi. Enfim, eu não sei como é que está essa família hoje e espero que ela tenha resolvido a questão em pauta que eu estou levantando, tá? Mas de antemão eu não digo nome nem digo origem, tá certo? Porque é uma coisa que eu gosto de fazer, é preservar a identidade e as características dos meus clientes, tá certo? Eu só conto os fatos. Então, essa criança, na época, estava com 10 anos, então ela já estava ansiosa, já estava estressada, estava violenta, certo? Ela não tinha carinho, atenção e amor do pai. O menino tem uma ligação muito forte com o pai também, então se ele não tem essa ligação, ele vai tender a ter comportamentos inadequados dentro da sociedade. Enfim, lá na frente, veja só como vai ser a perspectiva desse menino se ele não for tratado, tá? Ele vai tender a fazer o que o avô dele fez com a mãe dele. Ele vai atender, ele vai ter tendência, certo? De encontrar mulheres e usar mulheres e abandoná-las. Olha só que coisa bizarra. A mesma coisa que o avô dele fez, o pai dele fez com ele e ele vai aprender isso no ciclo. Ele está no ciclo, no loop, que ele vai replicar esse padrão. Só que a mãe, na época, não quis abdicar do curso para poder tratar o menino, né? Para fazer um alinhamento dessa família. Enfim, eu espero que, se Deus permitir, né, tenha permitido que essa família tenha resolvido essa questão. Mas, bom, pessoal, essa violência aprendida acontece na infância, tá bom? Então, se você é um cara ignorante, você é uma mulher ignorante, uma pessoa briguenta, tem provavelmente um resquício ou algum trauma que você pegou lá no passado. Tem alguma treta lá do passado que você é assim hoje, tá certo? E se não tiver, é necessária investigação, tá bom? É por isso que eu ofereço algumas sessões de diagnóstico para as pessoas realmente que querem fazer um mapeamento, certo, da sua vida passada. Passada que eu digo, de infância, tá? Quem quiser realmente essa sessão de diagnóstico, eu estou disponibilizando, 0800 por enquanto, tá? É só ir na minha bio e chegar assim, Duarte, eu quero uma sessão de diagnóstico, tá? Para fazer um mapeamento da minha vida, para saber onde é os pontos que eu preciso melhorar. E eu descubro tudo isso, tá? Na sessão de diagnóstico a gente consegue descobrir tudo e mais algumas coisinhas, tá certo? Então, continuando. Traição conjugal. Cara, traição conjugal é um negócio muito pesado, humilhante, inclusive. Boa noite, mano. Boa noite, boa noite. É um negócio muito pesado. Como assim, Duarte? Porque é o seguinte, quando você casa com alguém, você quer fidelidade, você vai ser fiel e acha que vai ser correspondido. Só que você não decide pelo outro, você decide por você. Tá bom? Pessoal, compartilha essa live aí, pessoal. Agradeço muito. Vamos abundar na vida de outras pessoas. Olha a minha esposa aí. Olha a minha esposa aí chegando, minha morena. Saúde com aloe, é minha esposa, viu? Mas o nome dela não é esse não, viu? É porque ela tem um canalzinho lá no Instagram que vende produtos da Forever. Forever. Então quem quiser produto da Forever é só chamar Saúde com Aloe que ela vende produto Forever, beleza? Então a traição conjugal é uma deficiência emocional muito grave. Como já disse lá no passado, né? Eu tive essa deficiência emocional do meu pai. E essa deficiência emocional fez com que eu agisse errado dentro do casamento, tá? E causou sofrimento para minha esposa, causou sofrimento para mim, causou sofrimento para minhas filhas, tá? Mas graças a Deus, primeiramente a Cristo, porque sem Ele a gente não é nada, tá? E também aos treinamentos, as mentorias que eu fiz, as terapias que eu fiz, para entender a minha história. Então, se você realmente quer entender a sua história, é necessário fazer terapia, fazer uma mentoria de desbloqueio emocional. Essa mentoria que a gente oferece, certo? É uma mentoria onde a gente vai fazer, entregar 6 sessões, tá? Na sessão diagnóstica eu explico em detalhes como é que funciona essa mentoria de desbloqueio emocional e desbloqueio espiritual. São duas coisas ao mesmo tempo que acontecem nesses 6 encontros que a gente oferece, mas em detalhes eu conto só na sessão diagnóstica. Então, se você realmente quiser uma sessão diagnóstica para contar todos os detalhes, fazer o mapeamento completo da tua vida e descobrir alguns pontos chaves que precisa melhorar, é só chamar a Duarte na bio, tem um link do WhatsApp lá e você me chama, ok? Então a traição conjugal, tanto do homem como da mulher, talvez as motivações são um pouco diferentes. Como assim, Duarte? Geralmente o homem, por ter essa deficiência emocional desde a infância, ele tende a procurar mulheres.
A mulher não, a mulher digamos assim, ela supre essa deficiência emocional quando namora. Geralmente ela consegue fazer isso, suprir essa deficiência emocional de mãe ou de pai com um homem. Se ela não tiver controle, ela pode gerar uma dependência emocional, que é perigoso, tá? Já o homem não. O homem ele vem com muitos bloqueios da criação. Então, se ele estava num lar que o pai traía, certo? A mãe entendia que aquilo era certo, ele vai entender que trair é certo, porque as mulheres vão aceitar. Se a mãe dele aceitou, se ele traiu, chegava, passava 2, 3 dias fora, chegava bêbado em casa, certo? E a mãe dele aceitou, ele vai entender que aquele padrão é o certo. E ele vai tender a casar com uma mulher para trair ela. Ou ele vai tender a ficar com as mulheres e ficar com outras mulheres. Isso que leva à traição. Entenda, isso não é só isso. Existem outros motivos que levam à traição. Tá? Eu estou dizendo que isso aí pode desencadear a traição. Existia homem que traía a mulher dentro de casa e a criança aprendeu. A menina já é um pouco diferente. Se ela percebe que o pai está traindo a mãe, ela pode ter uma aversão a casamento. Se você é mulher e tem aversão a casamento, pode ser que você tenha uma tretinha lá do passado, com alguma percepção da sua infância equivocada dos seus pais. Entenda, os seus pais deram o que puderam dar. Os seus pais deram o máximo que puderam dar. E só isso, nada mais. Então, agradeça seu pai pela sua existência. Pega o livro da vida, que está em branquinho, e começa a construir a sua história. É assim que tem que ser feito, tá bom? Então, deixa de mimimi e vamos bola para frente. Boa noite, Vani. Então, continua. Então, essa traição conjugal, ela é muito séria, porque a traição conjugal são duas situações que acabam muito rápido o casamento. É a traição conjugal e o problema financeiro, tá? Os casais que têm problemas financeiros, eles têm uma tendência a se separar. E os casais que traem, um deles trai, tem uma tendência a se separar, tá? Mas é necessário votar se os dois foram separados e os dois não constituíram família, pode votar. Agora é necessário fazer um alinhamento dos dois, porque se você fizer só um alinhamento de um e o outro não ficar com um alinhamento semelhante ao dela, ou ele fez o alinhamento e ela ficou lá embaixo, vai ter problema, vai ter treta. Então é necessário fazer um alinhamento, um equilíbrio, né? Equilibrar as emoções, os traumas, ressignificar vários bloqueios, certo? Para a partir daí começar os dois se juntar, tá certo? Também é possível fazer a reconstrução do lar através desse desbloqueio emocional, beleza? Então vamos lá. Rose Laurindo, seja bem-vinda, Rose. Ok? Vamos lá. Vamos para o próximo, né, pessoal? Acho que essa traição conjugal já foi falado o suficiente. E esses bloqueios que nós aprendemos na vida, todos eles podem ser desbloqueados. Seja bem-vindo, meu amigo Abner. 98 mil é desenrolado. Meu querido, eu não sei, eu acho que ele é juiz ou alguma coisa. Digita aí, meu amigo, onde tu está trabalhando, Abner? Bota aí a tua profissão aí. Não fique com vergonha não, viu? Fala aí, eu estou trabalhando em tal canto, beleza? E aí, Rose é prima, minha prima Rose. É isso aí. Vamos compartilhar essa live aí, pessoal. Vamos compartilhar. Bom, vamos para a próxima. O próximo bloqueio, que é para mim um dos mais sérios. Chama-se bloqueio de paternidade. Como assim, Duarte? Bloqueio de paternidade, sim. A maior parte das pessoas que são ateus teve uma treta muito grande com papai e mamãe. Estou dizendo que o cara que tem treta com o pai vai ser ateu, ok? Eu não estou dizendo isso não, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que o cara que é ateu, ele provavelmente teve uma treta com o papai lá no passado. Ou briga, discussão, violência, abuso sexual. Se você tem uma treta com Deus, você precisa resolver essa questão, viu? Se você tem uma treta com o Pai do céu, você precisa resolver essa treta aqui na terra. O Pai não quer pessoas sujas. O Pai não quer pessoas com identidade corrompida, pessoas com coração de vingança, com ódio, pessoas com inveja, pessoas na prostituição. O Pai não quer isso. O Pai quer que você limpe a sua mente, limpe a sua alma.
Não tem como acessar o reino do Pai com a alma suja. A alma contaminada, a identidade corrompida, não tem como. Enquanto você tiver com a sua identidade corrompida, você não acessa o reino. Qual a dificuldade de entender isso? Por que é tão difícil entender isso? Esse bloqueio de paternidade, que a maioria das pessoas tem em nível baixo, uma parte da população tem intermediário para alto, a maioria das pessoas tem esse bloqueio de paternidade. Certo? É aquela pessoa que tem aversão a Deus. Deus eu acredito, mas está nem aí para ele. A pessoa fala de coisas boas que tem na palavra de Deus, essa pessoa ignora. Essa pessoa tem uma tretinha com o papai. Então, se você é uma pessoa que não está em comunhão com o pai, se é uma pessoa que tem trauma da infância, teve problema com pai e mãe, certo? Se os copinhos, cadê os copinhos? Se os seus copinhos emocionais não foram preenchidos na infância, não se preocupe. Ele foi preenchido agora. O pai já preenche, agora precisa receber, precisa limpar essa mente. Precisa limpar essa alma. A alma, onde é que ficam os sentimentos, as emoções, o seu caráter, seus princípios? Fica na alma. Aqui, ó. Vem cá. Primeiro nível é corpo. É onde você se alimenta e mantém ele vivo. E o corpo é muito importante cuidar dele. Ele é a casa e a pousada do Espírito Santo. O segundo nível é a alma. Você só acessa o nível superior, que é o terceiro nível, se a alma estiver limpa. Se a alma estiver suja, você não vai acessar o nível superior. Para isso é necessário o desbloqueio emocional, é onde eu atuo. O desbloqueio emocional atua na limpeza da alma. O desbloqueio emocional, ele limpa o caminho para acessar o espiritual. Tem pessoas que quando se converte, ressignifica tudo e vai vida que segue. Perde perdão, está se prostituindo, para de se prostituir, estava roubando, para de roubar, está se drogando, para de se drogar rapidamente, ó. 2% faz isso. 98% se converte e traz todos os vícios e os traumas e os bloqueios para dentro da igreja. Aí, se o cara é casado, traz todos os bloqueios para dentro do casamento. Como é que uma pessoa dessa vai ser feliz no casamento? Como é que uma pessoa dessa vai prosperar no casamento? Como? Me explique. O bloqueio de paternidade é um dos piores bloqueios. Porque é um bloqueio que trabalhando no nível espiritual. A mente existe 6 camadas neurológicas, certo? A penúltima é a identidade. A gente vai trabalhar na alma. E a última é espiritual, é a transcendência. É onde você acessa o Criador. E só consegue acessar o Criador se você souber quem você é. Para você saber quem você é, você precisa limpar sua alma. E para você limpar sua alma, precisa desbloquear os bloqueios que está te pedindo a limpar a alma. É só isso. É lá de baixo, ó. Cuidar do corpo, atividade física, dormir e beber água. Inclusive, vou beber água agora. Ok? Então, dormir bem, comer bem, beber água, trabalhar, ganhar dinheiro, tudo é no corpo. Já na alma é como vou me comportar. Quais emoções que eu vou ter. Quais são os sentimentos que eu vou ter. É na alma. Então, se você tem raiva no coração, você vai se comportar com raiva. Se você é uma pessoa traumatizada com enganos, você vai tender a enganar pessoas. Ou simplesmente não querer sociedade com ninguém, porque você já foi tão traído pelo seu pai e pela sua mãe, que hoje você tem desconfiança de tudo e de todos, e principalmente de Deus. A sua fé é fraca, talvez você nem tenha mais fé, porque a crença que você tinha, o modelo padrão que você tinha lá atrás de papai e mamãe, foi destruído, porque papai e mamãe fizeram algumas coisinhas erradas, e ferrou a tua vida. Eu digo para você aqui agora, em nome de Jesus, está repreendido todo o trauma que você fez, que fizeram contra você. Naquele tempo, os bloqueios aconteceram para proteger você. Isso mesmo, o bloqueio acontece para proteger você. Mas você é adulto, você é amado, você é filho de Deus. Você não precisa mais estar bloqueado. Mas, cara, eu falo que é difícil, é muito difícil. Por quê, Duarte? Porque eu não consegui me desbloquear sozinho. Desde 2016 eu venho fazendo treinamentos pelo Brasil todo e consegui praticamente eliminar muitos bloqueios da minha parte. E tinha um bloqueio que eu não tinha ainda, que era o espírito de covardia.
Esse bloqueio foi deixado pelo meu pai. Eu falo abertamente, ele já está perdoado aqui no coração. Ele deu a vida para mim, então não tem nada contra ele. Ele já se foi, já foi para outro plano. Mas eu não estou falando para culpá-lo, eu estou falando para identificar que o que ele deixou de fazer lá atrás me bloqueou. As coisas que ele tentou fazer lá atrás que não deu certo, desenvolveu um espírito de covardia nele. E foi repassado para mim esse espírito de covardia. Eu vi claramente agora em fevereiro, quando o pai me revelou esse espírito de covardia que está dentro de mim. E ele foi retirado. Um dos motivos de estar aqui falando para você, tudo isso, foi esse espírito de covardia que foi tirado de mim. Foi tirado agora em fevereiro. Então eu sou um cara livre. Eu sei quem eu sou. Eu sei para que eu vim e sei para onde eu vou. Então isso para mim já me basta. Eu estou aqui para cumprir um propósito, que é para destravar você. Se o seu relacionamento está travado, se o seu relacionamento está bloqueado, se vocês realmente não estão andando alinhado para frente, vocês dois, certo? Ou você mesmo sozinho, porque muitas vezes o cara está solteiro, tá? E continua bloqueado, e a vida dele não roda, não consegue encontrar um bom relacionamento, isso é bloqueio. Se você está solteiro e não consegue encontrar um bom relacionamento, é bloqueio. Tem uma treta aí que você não sabe identificar, e a gente consegue identificar, tá? E buscar possíveis soluções para resolver esse problema. O pai disse, uma vez, através de seu filho, Jesus Cristo, ele disse o seguinte: eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. E o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Se a sua mente estiver bloqueada, que possivelmente deve ter alguns bloqueios, o diabo se contenta com isso, porque os bloqueios impedem de acessar o mundo espiritual. Por mais que você leia a palavra, se tiver bloqueado, tiver rancor, ódio, tiver frustrações, medos, rejeição, abandono, tristeza, infelicidade, ansiedade, depressão, estresse, se você estiver vivendo algum desses aí ou outros, você está bloqueado. E esse bloqueio faz com que a gente não tenha a vida que o Pai disse. Esses bloqueios faz com que a gente não tenha vida em abundância. Esses bloqueios impedem você ter vida em abundância. O bloqueio de paternidade, ele é um bloqueio terrível. Ele detona a tua vida. Uma pessoa que tem bloqueio com paternidade, que é todas aquelas ações que você viu no pai e que condena. Ao mesmo tempo, você condena o pai. É inconsciente. A nossa referência de pai é Deus. A nossa referência de mãe é Espírito Santo. A nossa referência de pai é Deus. Ok? Então, quando você está bloqueado com o pai, você tem uma treta com Deus. A mãe é mais gentil, mais carinhosa, tem as características do Espírito Santo. O pai é o provedor, é o protetor, tem a característica de Deus. Se eu for colocar as características de Deus, cai no pai. Se eu for colocar as características do Espírito Santo, cai na mãe. Mas se você tiver uma treta com o pai, você vai ter uma treta séria. Então, pessoal, é necessário fazer desbloqueio, é necessário entender a própria história. Para começar a escrever mesmo, se for o caso, pegar um livro e escrever uma nova história. Você só consegue escrever uma nova história se você estiver desbloqueado. O bloqueio, ele impede você ter a vida em abundância. Enquanto você estiver aquém do que o pai permitiu que você fosse, você não vai viver a vida que ele prometeu. E talvez até o reino esteja comprometido. Eu sei que estamos num tempo da graça. Isso é muito importante. E a gente não sabe quem vai. Mas se você desbloquear suas emoções, você vai entender o reino. Vai se dedicar mais tempo ao pai. O pai, ele é muito egoísta. O pai, ele quer atenção, carinho e amor o tempo todo. Ele é igual uma criancinha. Então, no momento quando você passa muito tempo sem dar atenção, carinho e amor, ele fica chateado. E essa chateação pode replicar na sua vida. Se você realmente se sente com algum desses bloqueios, bloqueio de paternidade, bloqueio de escassez, se você sente que tem um bloqueio de traição ou violência aprendida,
ou bloqueio de dependência emocional, algum desses bloqueios que eu acabei de falar, certo? Vai lá na minha bio, me chama, pô, qual é o problema de tu me chamar? Eu tô aqui à disposição para te ajudar, cara. E a gente vai agendar uma sessão no Zoom, eu vou te fazer um mapeamento completo da tua vida, pelo menos, completo não, estaria mentindo, mas vou fazer um mapeamento bem forte, bem hard, certo? Para eu poder entender como você funciona. E a partir daí poder possivelmente gerar algumas possíveis soluções, tá? Mas enquanto você ficar na inércia, as coisas não vão acontecer. Estou aqui para servir e ajudar. Uma sessão de diagnóstico dessa, ela demora em torno de 40 minutos, certo? Uma sessão mais completa, em torno de 1h30, tá? Por enquanto, eu não estou, na verdade. Eu estou oferecendo de forma gratuita. Inclusive, quem quiser uma planilha financeira topada, anual, viu? Uma planilha anual. Anual. Como assim? Eu vou colocar todos os meus orçamentos, que eu compro, que eu gasto, as despesas, tudo, mês a mês. Tudo com planilhas e fórmulas, tudo já embutido essas fórmulas. Então, se você tem um problema financeiro, vai na minha bio e pede essa planilha. E se você tem esse problema financeiro, a gente já marca a sessão de diagnóstico. E se você tem esses bloqueios com o pai, com a mãe, se tem um bloqueio de traição, de ansiedade, depressão, se tem um bloqueio de dependência emocional, vai lá falar comigo, pô. Eu tô aqui, pô, para te ajudar. Sem papas na língua. É simples, é um bate-papo gostoso. Deixa eu beber aqui um pouco d'água. Você é amado, você é amada, você é sal dessa terra e luz desse mundo. Você é filho de Deus. Você é uma pessoa que tem poder. Mas eu posso lhe falar, eu falo porque eu sou prova viva disso. Você tem um poder fodástico, mas esse poder só será liberado quando você se desbloquear. Porque esses bloqueios, todos esses bloqueios que você tem, que eu já tive, tem um sentimento que domina todos eles. Chama-se medo. Exato. O medo trava. Quem já ouviu falar essa frase? O medo trava. Pois é, se você tem medo, é porque tem um bloqueio. Simples. Ai, meu Deus, eu não consigo subir numa árvore. Tem medo, tem um bloqueio. Ah, eu não consigo falar isso pra ela. Tem bloqueio. Ah, eu não consigo ser um pai bom. Tem bloqueio. Ah, eu não consigo ver uma mulher e me atrair por ela e querer conquistá-la. Tem bloqueio. Ah, eu não consigo ver um cigarrinho e fumar. Tem bloqueio. Mas, rapaz, toda vez que quando meu marido sai de perto de mim, chega a me dar calafrio. Eu não consigo passar um minuto sem ele. Tem bloqueio. Tem noção de quantos bloqueios nós podemos ter? E quantos bloqueios nós precisamos desbloquear para ter uma vida plena? Uma plena não, uma vida em abundância? No dia que você for desbloqueado, um dia que você realmente começar a limpar a sua alma, certo? Você vai ver o espiritual com outra visão. Você vai ver pessoas na sua rua com outra visão. O bloqueio emocional, ele impede você ter uma vida plena, uma vida feliz, uma vida abundante aqui na Terra. Até quando vocês vão continuar bloqueado? Até quando você vai continuar tendo uma vida além da que você deveria ter? Até quando? Você vai ficar no modo operante aqui do corpo? Você vai ficar no primeiro nível? Ou você quer ir para o segundo nível? E terceiro nível? Não tem como acessar o terceiro nível com esse segundo nível sujo. Cheio de sujeira, cheio de lixo. Não tem como. É impossível acessar o nível espiritual com a alma suja. Então, se você tem treta com pai, com mãe, com irmão, com filho, comece a resolver essas tretas. E se não consegue, chama um profissional. Estou aqui à disposição para te ajudar. É desse jeito, pessoal. Vida plena na vida e vida em abundância foram para os escolhidos, para nós. Eu mandei esse convite para muita gente. Poucas pessoas acessaram. E é para essas pessoas que eu faço. Eu estou aqui numa vibração tremenda. Uma vibração... Só eu consigo sentir essa vibração. Você pode ter uma vida plena em abundância. Você vai repetir o seguinte: Pai,
Me ajuda a desbloquear todos esses bloqueios que eu tive na minha vida. Eu estou disposto, eu estou disposta a mudar a minha vida. Fala isso. Eu quero mudar a minha vida. Eu preciso de ajuda, Pai. Cara, lá atrás, em 2017 para cá, foi o período que eu comecei a desbloquear, certo? Eu paguei, gastei, viajei o mundo não, o Brasil todo, né? Viajei o Brasil, comprei muitos cursos, muito treinamento, muita terapia. E eu posso dizer, hoje eu sou um cara desbloqueado. Recentemente fui para São Paulo fazer mais outra sessão de desbloqueio e aprender com pessoas mente mestras. E estou aqui compartilhando mais uma informação para te ajudar, cara. Porque eu sei que eu posso te ajudar. Eu não estou aqui de graça. O Espírito Santo está comigo. É uma coisa que eu peço todo dia. Pai, deixa o Espírito Santo comigo, porque toda vez que eu faço uma live eu peço ao Pai. Pai, ajuda, deixa esse Espírito Santo falar. Deixa esse Espírito Santo falar, profetizar, elogiar, agradecer. Deixa esse Espírito Santo falar o que precisa ser falado para essas pessoas escutarem. Eu peço todas as minhas lives. Eu peço para o Pai me usar para transformar a vida de vocês. Porque eu sou um AMT, um agente de mudança e transformação. E você também é um AMT, se você quiser assim, que seja, né? Agora, para isso acontecer, né, é necessário dar o primeiro passo. Para finalizar a nossa live, eu vou dizer os 3 passos da mudança. Depois que eu falar esses 3 passos, nós vamos encerrar a live. Essa live, ela vai ficar na história, porque essa live, ela vai desbloquear muitas pessoas. Tá bom? Então, qual é o primeiro passo para acontecer uma mudança na vida? O primeiro passo é estado de consciência. Uhul! Eu consegui agora, nesses 55 minutos de live, eu consegui fazer uma coisa com você. Eu consegui gerar consciência. Yes! Obrigado, meu Pai. Obrigado. Obrigado pelo dom que o Pai me deu. Obrigado. Porque eu sei fazer isso. Eu gerei consciência em você. É o primeiro passo. Mas esse primeiro passo não quer dizer muita coisa, não. É importante. Os 3 passos são importantes. O segundo passo é tomada de decisão. Como assim, Duarte? Eu tenho que tomar decisão? Sim! Tu tem que tomar decisão, sim! Se tu tem um bloqueio aí, uma treta com pai, com mãe, seja lá com feio, com professor, com um político, com um irmão, com alguém que abusou de você, você tem que resolver essa treta. Então só dá para resolver essa treta se a gente conseguir fazer um mapeamento, entender um pouco da tua estrutura emocional. Saber o que aconteceu antes, saber como você está funcionando hoje, ó. O que aconteceu antes e o que está acontecendo hoje, para começar a fazer as ligas. A partir daí é que a gente começa a fazer um mapeamento e buscar soluções. Então o primeiro passo é estado de consciência, eu consegui fazer nessa live. Segundo passo, tomar decisão, é contigo. Não é mais comigo. Eu ofereço a minha sessão de diagnóstico para as 5 primeiras pessoas, 0800, certo? Se você quer, vai lá na bio e me chama no zap, que a gente vai agendar na outra semana, a gente agenda, tá bom? Manhã, tarde ou noite. Mas eu posso lhe garantir, sem desbloqueio emocional, não acontece transformação. Vamos lá, primeiro passo, consciência. Uhul! Consegui ir nessa live. Segundo passo, tomada de decisão. É você, meu amigo. Terceiro passo, ação. É isso aí. É você ir lá na minha bio, clicar no meu link, chegar assim, Duarte, eu quero a planilha financeira para alguns e eu quero fazer minha sessão de diagnóstico. E vida que segue. Pronto. Aí a partir daí a sua vida vai começar a mudar. Agora, enquanto você ficar no seu sofá, me escutando e não agindo, não resolve nada. Enquanto você ficar no sofá, escutando outros caras aí na internet e também sem agir, não resolve nada. Enquanto você estiver na zona de conforto, não acontece nada. Tudo que acontece, só vai acontecer alguma transformação na sua vida se você for para a zona de esforço. A zona de esforço é assim, ó. Altos e baixos. A zona de conforto é assim, ó. Não muda nada. A zona de esforço, ó. Você está alto e baixo, mas sempre está crescendo, porque você tem Deus dentro do coração. Na zona de esforço, quando você coloca Deus na frente, o restante das coisas é tudo brincadeira. É tudo uma diversão. Então, o que você precisa fazer agora, meu amigo, é agir. Agir. Bom, espero ter ensinado alguma coisa importante para você hoje. Meus queridos, amados e amadas,
irmãos em Cristo, irmão em Deus, irmão no Espírito Santo. Espero muito ter contribuído para a sua vida nesse momento. Espero bastante dessa live ter impactado a sua vida, certo? De alguma forma ter influenciado na sua vida. Deixa eu ver aqui, quem está aqui querendo entrar na live? Cláudia. Ô pessoal, tem alguém que quer entrar na live? Vai dar algum depoimento? Tem 3 pessoas que solicitaram. Tem alguma pessoa? Se tiver alguém que queira falar alguma coisa, eu vou abrir. Pronto, eu vou abrir. Eu já ia encerrar a live. Mas eu vou abrir para alguém que queira falar alguma coisa sobre bloqueio, se tem alguma pergunta para fazer e principalmente se tem algum depoimento. Eu vou dar 1 minutinho. Certo? A live já foi encerrada. Agora, se tiver alguém, me chama aí, me convida, que eu vou adicionar você aqui na sala e nós vamos dividir a tela. Beleza? Obrigado, meu Elton. Muito obrigado, meu amigo. Essa live ficará salva no IGTV. Eu estou baixando essa live e colocando também no YouTube. Vai estar, quem quiser acessar o meu canal YouTube, é só procurar Ivanildo Duarte. Vai achar o meu canalzinho pequeno, singelo, mais impactante. Ok? É isso aí, pessoal. Então ninguém se acusou para fazer pergunta, ninguém quer falar, então tá tudo certo. Beleza? Então quem realmente quiser precisar de ajuda, precisar de uma sessão diagnóstica, uma sessãozinha top comigo, vai na bio. Beleza? Valeu, Deus abençoe. Tchau, tchau. Um abraço e até quarta-feira, 8 horas. Quarta-feira que vem, 8 horas, uma nova live impactando a vida de casados e de noivos. Valeu.